O Senhor estava me ministrando hoje pela manhã sobre as portas sem saídas que Deus nos permite viver. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Os lugares que Deus nos conduz, que parecem ser sem saída. Os lugares onde Deus nos leva, que parece não ter sentido. O lugar onde Deus nos leva, que parece que nós de alguma forma erramos o caminho, ou Deus não sabe onde está nos levando. Nós vemos que em diversos momentos da Bíblia, o Senhor, Ele faz isso com o seu povo. Nós vemos isso no Mar Vermelho, nós vemos isso com Paulo e Silas lá cantando na prisão, nós vemos isso em alguns momentos muito específicos, Agar e Ismael quando é conduzido ao deserto, depois que Abraão leva-os para fora do acampamento. Em vários momentos parece que a nossa história termina em um ponto, quando ela apenas está começando. Muitas vezes nós temos a sensação que Deus está nos levando por um caminho que no primeiro instante nós começamos a vibrar, nós começamos a ser tomados de uma fé, de uma esperança, de uma alegria, de um renovo. Mas quando nós começamos a trilhar esse caminho, muitas vezes nós nos perguntamos: que caminho é esse que Deus está nos levando? Porque parece que nós estamos indo em direção a um fim e não a um começo. E Deus, Ele faz isso em vários momentos com os seus filhos na Bíblia. E eu quero começar pelo Mar Vermelho, em Êxodo 14. Quando o povo é tirado com uma mão forte pelo Senhor do Egito. E nós conhecemos a história, você conhece a história. O Senhor precisa derramar 10 pragas sobre aquele lugar, para que com mão forte o Senhor tirasse e libertasse aquele povo da escravidão. Eu fico imaginando a primeira vez que aquele povo ouviu que havia um futuro diferente para eles. Eu imagino que o coração deles se encheu de esperança, pensando: os nossos filhos não serão jogados mais nas águas. Nós não levaremos mais chicotadas. Nós poderemos adorar o nosso Deus com liberdade. Nós poderemos plantar e comer daquilo que semeamos. Porque hoje nós nos sentimos que nós não comemos daquilo que semeamos, nem da colheita que nós semeamos, porque tudo nos é tirado, tudo nos é roubado. Nós não usufruímos daquilo que nós semeamos, trabalhamos, plantamos, porque aquilo não nos pertence de alguma forma. Quando as pragas começaram, eles começaram a conhecer quem Deus era. Porque com mão forte eles conheceram a face de um Deus que era capaz de transformar água em sangue, que era capaz de fazer chover fogo, que era capaz de consumir rebanhos, que era capaz de fazer separação daqueles que eram dele e daqueles que não eram dele. Até que todos eles tiveram que celebrar naquela noite. E tiveram que colocar sangue nos umbrais das portas, porque aquela noite era a noite decisiva de Deus sobre aquele povo, porque o anjo da morte ia passar por ali e ia matar todos os primogênitos. Eles conheceram a face de um Deus tão poderoso que eles não conheciam antes. E não é assim conosco às vezes? Nós já não vimos tantos sinais de Deus na nossa história, na nossa caminhada, na nossa vida. E cada vez que nós vemos a mão forte do Senhor se levantar e triunfar sobre tudo aquilo que estava tentando nos arrastar, nos dominar, nos entristecer, nos roubar. Quando nós vemos a sua mão poderosa, não vem sobre nós um ânimo? Não renova-nos uma esperança? Não nos faz olhar para Ele de outra forma? E quando nós começamos a ver os sinais e as coisas que Deus tem feito, nós começamos a caminhar por uma linha de pensamento que nos diz assim: agora vai.
nada vai piorar. Nada vai acabar e impedir a mão de Deus de atuar. E nós começamos a achar que os sinais e milagres antecedem a maior bênção que nós estamos prestes a viver. Não é isso que nós esperamos? Não é por isso que nós oramos? Não é isso que nós buscamos? Mas quando Deus começa a manifestar sinais assim tão grandiosos, nós estamos prestes a viver algo que vai ser um confronto final na nossa vida. Às vezes nós achamos que certas experiências que Deus nos permite viver bastam. E nos questionamos por que Deus não faz a mais, não faz certas coisas, não nos diz claramente, não nos leva a um lugar mais calmo e tranquilo, porque muitas vezes a caminhada é uma caminhada árdua e difícil. Você consegue se lembrar mais das batalhas e como foi intensa as batalhas que você teve que lutar e a forma com que o teu coração teve que se posicionar diante de cada uma delas. Esta é a lembrança que você carrega. Não a lembrança do desfecho final de Deus. Nós temos que entender que o que parece um ponto final para nós é um começo para Deus. E até a morte é assim. Para nós parece um ponto final, para Deus é o começo da eternidade com Ele. O nosso Deus é um Deus de continuidade, de movimento. Ele não é um Deus de coisas paradas, de coisas estáticas, de coisas de ponto final. Ele continua a trabalhar e Ele continua a nos conduzir e Ele continua a nos direcionar e Ele continua a nos transformar e Ele continua a mudar aquilo que precisa ser mudado em nós até o dia que Ele nos tome para si. Mas aquele povo estava diante do Mar Vermelho, saiu daquele lugar e eu acho que eles pensaram assim: uau, acabou! Tudo isso acabou, eu estou saindo da terra que me afligiu. Eu estou saindo da terra que me fez chorar. Eu estou saindo da terra que me entristeceu. Eu estou saindo da terra que não me permitiu conquistar nada. Eu estou saindo da terra que modificou a minha forma de ver, porque agora eu estou conhecendo Deus que eu ouvi falar dele um dia pelos meus antepassados. E eu imagino eles saindo em festa, apressadamente, como diz a palavra, correndo, saindo com pressa, porque o anjo da morte passou ali e eles viram o livramento de Deus sobre eles. Até que eles chegaram diante do Mar Vermelho. E Faraó, atrás deles com fúria. Vou falar uma coisa muito séria para vocês. Quando Deus nos leva a portas, a lugares que não tem saída, para cada fase vai exigir de nós uma coisa, e a passagem do Mar Vermelho exigiu do povo fé. Fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que você tem ouvido? Tem alimentado o teu espírito em fé? Ou tem trazido desânimo sobre a sua vida? O que é que você tem permitido entrar pelos seus ouvidos e acolher e se alojar no teu coração? Palavras que mostram a grandeza de Deus ou dúvidas que te afastam do seu destino e do seu propósito em Deus? Eles acharam que naquele momento tudo acabou, nova vida, novo tempo. Imagina eles com pressas carregando aquilo que podiam carregar, dizendo: estou indo para um tempo novo na minha vida. Eu não sei o que me espera, mas eu sei o que não mais me espera. Eles não sabiam o que Deus tinha preparado, mas eles tinham certeza que era melhor do que eles viviam até hoje. Eu preciso te lembrar que, por mais difícil que pareça, que você está enfrentando hoje, não define o que Deus está estabelecendo na sua vida, ainda que você não esteja vendo. Ainda que pareça que você entrou no lugar errado, pegou um caminho errado, um atalho errado, e você se viu diante de uma situação que você não tem controle nenhum da sua história, e que Deus não está vendo. Ele está te levando ao lugar que Ele quer.
Ele está te levando num lugar estratégico para te dar a maior experiência da tua vida. E talvez ali seja a marca que vai te conduzir a vida inteira com Deus. Quando eles saíram de lá, em Êxodo 14, eles ficaram tão apavorados, quando estavam diante do Mar Vermelho, em um lugar sem saída, que diz a palavra em Êxodo 14, versículo 12, diz assim, vamos começar no 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do deserto? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Sabe qual é a verdade? Quando eles foram levados a um lugar que eles não tinham controle daquela situação e não sabiam qual seria o seu destino, eles ficaram profundamente apavorados. Eles ficaram desesperados. Eles olharam para lá e disseram: este é o nosso fim. Eu não estou entendendo nada. Por que nós vimos a água se transformar em sangue? Por que nós vimos o fogo cair dos céus? Por que nós vimos a morte dos primogênitos? Por que nós vimos gado ser consumidos? Por que nós vimos gafanhotos? Por que nós vimos piolhos? Por que nós vimos tudo isso? Por que nós suportamos tantas coisas para chegar aqui agora e ver este final? Eu vou dizer uma coisa para você: não deixe que os seus olhos e o seu coração te enganem nesse tempo. Não deixe que os seus olhos te enganem neste tempo. Ainda que tudo pareça fora do controle da mão de Deus, Deus não perdeu o controle do seu destino, do teu propósito. Ele está te empurrando sim ao lugar onde vai ter uma ruptura, onde vai ter uma verdadeira diferença na tua história. E este lugar é um lugar onde você não vai ter entendimento. Este lugar é um lugar que você não vai ter visão. Este lugar é um lugar que você vai precisar olhar e crer naquilo que Ele te disse. Não vai dar para ser movido de outra forma. Não vai dar para andar de outra forma. Diz a palavra que quando eles se esqueceram por uns minutos de tudo que Deus tinha feito, eles começaram: estou diante da morte, estou diante do fim. Não era melhor sermos escravos? Não haviam sepulcros no lugar onde nós estávamos? Parecia-me melhor a vida antes do que a vida hoje. Um desânimo tomou conta deles de tal forma, e não foi algo exterior, mas que consumiram toda a sua alma, tudo que havia neles, e eles foram tomados de medo, ao ponto de dizer: é melhor viver o que eu vivia antes, do que o que Deus tem para mim amanhã. Cuidado com o que você alimenta no teu coração. Não conseguimos alimentar e fortalecer o nosso coração com duas coisas ao mesmo tempo. Ou você fortalece a fé, ou você fortalece a incredulidade. Ou você anda em ousadia, ou você anda com medo. Ou você anda possuído pelo Espírito Santo de Deus, ou você é dominado pela escravidão. Não existe meio termo quando nós estamos numa virada de Deus na nossa história. E geralmente quando nós estamos prestes a ter uma virada de Deus na nossa história, Ele nos leva a um lugar onde não enxergamos a manifestação do seu poder. Porque somos seres naturais, mas o que vem do céu é sobrenatural.
O que vem do céu não está preso a uma rotina, a uma lógica humana. Deus vem romper coisas estabelecidas por homens para estabelecer os princípios dele e os princípios de fé. O terror foi tão grande no meio daquele povo que eles preferiam morrer na escravidão do que viver o novo. Talvez até aqui você viu sinais de Deus e teve a certeza que Ele estava com você. Mas quando chegou em um momento da tua vida, uma área da tua vida, um instante da tua vida, você se tornou tão desanimado, teve medo de Deus não cumprir o que disse, teve medo de não conseguir fazer aquilo que Deus te chamou, está com medo do seu coração não permanecer com a fé que você precisa exercer neste tempo. Talvez você olhe e você não consiga mais acreditar em quem você é para Deus e o que Ele é capaz de fazer com a sua vida e através da sua vida. Talvez o que você esteja vendo diante dos seus olhos é o inimigo te perseguindo de uma forma, enquanto ele não vê você caído e derrotado, você não consegue enxergar outra coisa. Deus não precisava apenas fechar uma etapa na vida, um ciclo na vida daquele povo. Ele precisava enterrar certas coisas naquele mar, para que eles nunca tivessem uma porta de volta para a escravidão. Ainda que você ache que Deus perdeu o controle da sua vida, você verá o livramento de Deus. Você verá o livramento de Deus. Você verá o livramento de Deus. E a ordem do Senhor através de Moisés é: não tenham medo, não alimentem o medo, não alimentem a dúvida, não alimentem a incerteza, não alimentem aquilo que se opõe à fé, porque a fé te faz romper o impossível, mas o medo te aprisiona numa escravidão e no medo. Não tenham medo, estais quietos, fiquem quietos. Isso é um desafio para nós como filhos de Deus, porque a nossa alma quer falar, a nossa boca quer falar, e olha que Deus só deu 2 ouvidos e uma boca, imagina se fosse o contrário. Porque a gente gosta de pôr para fora o que está sentindo. A gente gosta de ouvir o que é que está sentindo. E se eu estou tão desanimado, e se eu estou tão assim, alguma coisa tem errada. E a gente começa a alimentar as coisas da nossa alma, que às vezes nos arrancam daquilo que Deus está nos chamando para viver. Se o povo de Deus dissesse: vamos voltar como escravos para o Egito, vamos ouvir o que a nossa alma está dizendo, porque é melhor viver lá do que o que a gente tem para viver. Será que aquele povo seria liberto e começaria uma trajetória da sua história de cura, de libertação e de mudança total da sua vida? Tem horas que não dá para ouvir a alma. Tem hora que nós precisamos dizer à nossa alma: fica quietinha, fica quieta. Você não sabe o que está falando, você está falando no meio do terremoto que você está sentindo, você não está enxergando aquilo que Deus me disse. Eu sei o que ouvi do Senhor, eu sei o que o Senhor me disse, nem uma, nem duas, nem 3 vezes. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele disse na sua palavra, eu sei o que eu sou para Ele, eu sei como Ele me ama, eu sei como Ele se importa comigo. Então eu preciso permanecer onde Ele me chamou para estar, para viver. Se é diante do mar, se o inimigo vem correndo me perseguindo, eu sei que algo dos céus vai acontecer, e eu não vou viver apenas um livramento, eu vou ter a maior experiência da minha vida com Deus. Você precisa se preparar para viver a maior experiência que você tem com Deus. E talvez Deus te conduziu a um lugar que não tem saída. Mas Ele fala: fique quietos e vede o livramento de Deus.
Mas ele continua dizendo assim: os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis, e o Senhor pelejará por vocês e vos calareis. Olha aqui. Sabe o que eu estou fazendo com você? Deus está falando. Eu não vou só tirar você dessa posição. Eu vou matar aquilo que quer te matar. Eu vou afogar naquelas águas o tempo da escravidão e vou te fazer livre. Eu vou resgatar a sua identidade. Eu vou te dar uma nova história. Estou te conduzindo a um novo lugar. Estou te dando raízes. Estou te dando frutos. Estou te levando a um tempo onde você vai conquistar, sim. E sabe de uma coisa? Para que você veja que eu sou Deus. Senta aqui. Fica quieto, porque quem vai lutar por você hoje sou eu. Eu me levanto com a minha destra fiel e eu faço cair por terra tudo aquilo que estava te aprisionando hoje. Você vai ver que eu não preciso de você para construir. Eu quero que você participe, mas eu não preciso. Você vai ver que quando eu ordeno, acontece. Você vai ver que quando eu ordeno dos céus, tudo se transforma diante dos meus olhos, e que você não precisa mover uma mão, você não precisa se esforçar. Quando eu digo é a hora, e eu digo que os céus se rompem, os céus se rompem. No Mar Vermelho, aquele povo precisava entender que o mesmo Deus que começou algo no Egito, estava prestes a fazer algo, sem que eles colocassem as mãos. Mas eles tiveram que não temer, em versão atualizada e atualizada da Roberta, e calar a boca. Porque tem hora que a nossa boca atrapalha demais. Nada tá bom pra gente, nada tá bom. Nada tá bom. A gente consegue enxergar defeito em tudo, mas não consegue reconhecer o que precisamos ser resposta para nossa casa, para nossa família, para o nosso trabalho. Às vezes o nosso coração está tão ferido, tão machucado pelas coisas que não aconteceram em Deus, que nós nos trancamos num quartinho e dizemos para nós mesmos: é melhor ficar aqui do que mexer nisso, porque eu não sei se Deus realmente fará o que Ele disse. Deus reúne aquele povo e diz assim: fica aí, porque quem vai lutar por vocês sou eu. Nesta manhã Deus está dizendo: guardem o coração, guardem a tua boca, fiquem posicionados e esperem, porque quem vai lutar por vocês sou eu. Quem vai trazer a porta de emprego para você sou eu. Quem vai te dar graça e vão gostar de você sou eu. Quem vai tocar e curar os seus filhos sou eu. Quem vai restaurar a tua vida sentimental sou eu. Quem vai restaurar o seu relacionamento sou eu. Quem vai derramar fogo e vai responder com fogo sou eu. Porque tem coisas que nós não conseguimos fazer. Tem coisas que nós não conseguimos mudar. Tem coisas que a gente até tenta, mas a gente não consegue enxergar. E é assim que Deus trabalha. Você não precisa enxergar o que Deus está enxergando. Mas a frase seguinte diz: porque clamas a mim, diz ao povo de Israel que marche. Eu imagino que Moisés, quando ouviu isso, falou assim: marche por onde? Vou para onde? Às vezes nós ficamos tão desnorteados que nós não sabemos que direção ir, que caminho seguir, o que fazer. Nesta posição o povo precisava crer. Esta situação exigiu deles fé. E isso não é diferente hoje. Talvez você não saiba para que caminho ir, como algumas coisas podem se resolver na tua vida. Deus está falando: agora é tempo de posicionamento. Creia, creia, creia.
que saia da tua boca e da minha boca a partir de hoje. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Porque eu me lembro de quando Ele cuidou de mim, eu me lembro de quando Ele me livrou, eu me lembro de quando Ele abriu as portas, eu me lembro de quando Ele trouxe o sustento, eu me lembro de quando Ele me acolheu, eu me lembro de quando Ele me abraçou, eu me lembro daquele dia que eu entrei na casa do Senhor e eu estava em cacos e Ele me tocou e aquilo me bastou naquele dia. Não se preocupe pelo caminho que Deus está te conduzindo, se preocupe como anda o seu coração. Encontrará o Senhor fé na terra quando vir? Porque as pessoas que têm tido mais incredulidade estão mais dentro das igrejas do que fora. Como anda o nosso coração diante do maior desafio da nossa vida? Diante das maiores perdas da nossa vida? Diante da espera daquilo que ainda não veio? Você está olhando para a sua alma ou para Ele? Porque eu vou te dizer uma coisa muito séria nesta manhã. Ele não desiste de você. Ele não desiste dos planos que Ele tem para a tua vida. Ele não desiste do caminho que Ele está te conduzindo para viver. Ele sabe onde Ele quer te levar. E Ele sabe qual o caminho necessário para que a sua essência permaneça a mesma nele. Porque se não tomarmos o cuidado, nós chegamos lá, mas a nossa essência não é mais a mesma. Outra pessoa que foi levada a um lugar que não tinha um caminho foi Agar e Ismael. Quando sai do acampamento de Abraão, que Abraão recebe uma ordem de Deus, dizendo: deixa teu filho ir, e Agar ir, porque em Isaac será chamada a sua descendência. Diz a palavra que eles foram pelo deserto e Abraão dispensou eles no meio da madrugada em Gênesis, levando um odre de água e um pedaço de pão. O que parecia herdeiro de tudo que Deus estava fazendo, saiu um menino com um pedaço de pão e um odre de água para enfrentar o deserto. Às vezes o caminho que Deus está nos enviando, nós parece que nós não temos o suficiente para se manter na caminhada. É ou não é? Deus fala assim, vai por aquele caminho. E geralmente eu não sei por que Jesus gosta de uns caminhos difíceis. Eu falo, Jesus, não é possível. Eu nunca vi na minha vida. E se você já viveu isso, eu preciso que você ore por mim e me dê o segredo da fórmula mágica. Mas todas as vezes que Deus me falou, vou fazer uma grande coisa com você, Ele me mostrou o caminho mais difícil de trilhar. Tudo bem que vai de conta do coração, né? Sei que o coraçãozinho aqui é meio duro, teimoso. Então Deus sabe o caminho que leva cada um. O meu é. Às vezes sou teimosa com Ele. Às vezes quero as coisas de um jeito. Agar e Ismael foram conduzidos a um lugar de morte, com um pedaço de pão e um odre de água, sem saber aonde iam estar, qual seria o seu destino. Mal conseguiam se lembrar da palavra que estava sobre ele, dizendo que ele também teria uma grande nação e 12 príncipes sairiam dele. Mas quando nós estamos enfrentando algo na nossa vida, que o que carregamos é tão pouco para enfrentar, nós não conseguimos nos lembrar daquilo que Deus nos disse. Nós só conseguimos olhar o que é que tem na nossa mão. Porque nós queremos tanto ter nas nossas mãos aquilo que nos conduz. Queremos ter o suficiente para caminhar. E muitas vezes Deus nos empurra a um lugar onde nós não levamos o que é suficiente para completar a jornada. Aliás, vou arrumar a minha frase. Deus nunca coloca nas nossas mãos o suficiente aos nossos olhos para a caminhada. Mas com Deus, Ele traz o que é suficiente na caminhada. Agar foi para o deserto, junto com Ismael, carregando apenas um pedaço de pão e um odre de água.
Teve uma hora que andando no deserto, sem rumo, sem destino, pareciam que eles estavam completamente fora das mãos do Senhor. Você já se sentiu assim na sua caminhada? Parece que você andou por fé, recebeu a única coisa que você tinha, e você se dispôs, foi obrigado, empurrado a andar, mas você não sabe exatamente aonde você está indo para viver. E de repente, diz a palavra em Gênesis que a água acabou, o pão acabou, e eles se preparavam para morrer. Até que Agar pegou o menino, colocou debaixo de um arbusto, porque ficou com medo, ela não queria ver o menino morrer. E ela saiu porque ela não queria ver aquela cena. E ela foi para um canto e começou a chorar, porque ela não tinha coragem de orar ao Deus de Abraão, porque ela não se considerava o Deus dela. E diz a palavra em Gênesis que o menino chorou e clamou ao Senhor. Mas Agar não conseguiu clamar ao Senhor. Uma das coisas que exige de nós na nossa caminhada, como quando estamos diante de um caminho difícil, além de fé, como nós acabamos de ver no Mar Vermelho, é o clamor nos nossos lábios. Se nós entendêssemos o poder da oração, se nós entendêssemos o poder da oração de um coração contrito e quebrantado, se nós entendêssemos o valor de um choro para Deus, se nós soubéssemos a importância da oração, nós não viveríamos certas coisas nas nossas vidas. Nós somos um povo que infelizmente começamos com uma fé e oramos. Quer ver como quando a sua fé está sendo abalada, quando o seu nível, o seu tanque de oração começa a esfriar, começa a baixar. Quando você não quer mais orar por certas coisas, quando você não quer mais falar com Deus a respeito de algumas coisas, é sinal que o tanque da fé está se esvaziando, porque você colocou diante de Deus algo, dizendo que isso Deus não é capaz de fazer na tua vida. Em outras palavras, você está dizendo, Deus não tem o poder para fazer isso na minha vida. Às vezes nós agimos com hipocrisia, achando que nós não falamos isso para Deus, porque nunca saiu essa palavra da nossa boca, mas as nossas atitudes mostram que a nossa confiança não é total em Deus, porque nós não conseguimos orar e acreditar que Deus pode mudar certas coisas na nossa vida. Agar não foi conduzida a um lugar fácil. Agar foi conduzida a um lugar difícil. O deserto era sujeito à morte. Não tem suprimento. Tem animais perigosíssimos lá, uma mulher e um menino. E ainda o pouco que tinha acabou no meio do caminho. Sem saber para onde você estava sendo ido, para onde estava sendo guiado. Acho um dia tinha tudo, outro dia parece que não tinha nada. Você já teve a sensação de que um dia você está vivendo, você tem tudo com Deus, e no outro dia você não tem nada. Parece que o que você tem é insuficiente para continuar a sua caminhada. Mas Deus sabe o caminho que estabelece para nós. O deserto pode parecer o lugar mais difícil e o lugar que nos chama a morrer. Mas com Deus é o lugar que nos traz vida, nos ensina, deposita em nós valores, estabelece em nós raízes em Deus, onde o Senhor se revela no poder que Ele tem, na graça, na misericórdia e na bondade. Nós só vivenciamos isso quando atravessamos desertos na nossa vida. Se você não enfrentou um deserto na tua vida, você não vai conhecer a bondade. Se você não enfrentou um deserto na tua vida, você não vai conhecer o amor. Se você não enfrentou um deserto na tua vida, você não vai conhecer o que é misericórdia. Só nesses lugares, onde nós não temos domínio nem razão, é que Deus pode estabelecer quem Ele é na nossa vida. Diz a palavra que o menino chorou, mas a resposta veio para Agar.
Talvez você tenha chorado, tenha clamado e a resposta não chegou em você, mas vai chegar no lugar certo. Porque foi Agar que ouviu o Senhor dizer assim: não tenha medo. E diante dos seus olhos uma fonte de água se abriu. Quando nós estamos afundados no medo e usamos uma sentença sobre a nossa vida dizendo: acabou, o caminho que agora eu estou vivendo é um caminho sem volta, a minha história está com ponto final. Quando nós só estamos vendo isso, nós não conseguimos enxergar as fontes que Deus planta no deserto para saciar a nossa sede. Nós não conseguimos enxergar as fontes que se abrem no deserto, que vem saciar não só a nossa sede, mas vem trazer um ânimo, esperança, renovo, para que possamos continuar a caminhar. Você precisa permitir que o clamor abra os seus olhos. Se você não clamar, você não vai enxergar aquilo que Deus está abrindo diante dos seus olhos. E Deus abençoou eles, conforme disse na sua palavra, mas exigiu deles um clamor. Eu ouvi a voz do menino. Ele não ouviu a voz da mãe naquele instante, ele ouviu a voz do menino. Ele ouviu a voz de um garoto que não sabia nada da vida. Ele ouviu a voz de um menino que não tinha experiência de vida. Ele ouviu a voz de um garoto que ele só sabia uma coisa. Ele lembrou do Deus de Abraão. Às vezes nós queremos ser tão maduros e tão experientes e tão crescidos em Deus, que nós nos esquecemos que quando nós nos tornamos meninos na presença de Deus, é o que nos conduz a um lugar diferente. Quando nós nos aproximamos aclamando a Deus, se nós não temos o coração de uma criança dependente, nós não tocamos o coração de Deus da maneira certa. Se você entra na presença de Deus, dizendo tudo o que você aprendeu dele nesse tempo, como você sabe, quanta santidade você carrega, o quanto você se doou na casa de Deus, o quanto você se entregou, o quanto você fez pelas pessoas, não vai tocar o coração de Deus. Mas se você entrar como uma criança dizendo: Pai, eu não sei para onde ir. O que eu tinha acabou. Eu não vou conseguir. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu só tenho o Senhor. Me ajuda. De forma desesperada, como uma criança que chora até que a mãe dê o leite, virá a resposta dos céus. O clamor ainda é a resposta para portas sem saídas. Vou falar mais um exemplo. Paulo e Silas em Atos, presos em correntes, prontos para morrer por Cristo. Tinham a escolha naquele lugar de dizer assim: acabou aqui a nossa história. Seríamos dignos de morrer pelo nosso Senhor? Mas eles tinham feito uma escolha para a vida deles. Eu vou dizer uma coisa nesta manhã para você. Você já fez a sua escolha. Não tem como você voltar atrás. Você pertence ao Senhor Jesus. Ainda que você tente fugir dele, o amor dele te cercará, te amarrará. E você não vai conseguir andar em outros caminhos se você não for quente na presença dele. Se você não queimar na presença dele. Se você não ouvi-lo. Se você não ter uma experiência com ele, porque o seu destino é com ele. Não há outro caminho. Mas às vezes nós queremos fugir. Nós achamos que temos outra escolha, que há outra vida, que há outra forma. Quando isso é um engano do inferno, porque nós demos uma volta e voltamos no mesmo lugar para dizer: eis-me aqui, Senhor.
pode o vaso dizer ao oleiro: não faz isso não. Não quebra assim não. Ai, tá dando cócega. Mentira. Ai, tá doendo. Cócega nunca dá no tratamento. Mas às vezes a gente acha que tem o direito de dizer para Deus como Ele deve conduzir algumas coisas na nossa vida. E às vezes eu acho que Deus, se fosse a Roberta, ficaria brava, mas Ele é Deus. Então Ele olha e fala assim: crianças, você ainda não me conhece, mas eu vou te mostrar um pouco de quem eu sou. Sabe esse medo que você está sentindo? Eu vou tirar. Sabe esse desafio que é tão grande para você? Eu vou vencer com você. Sabe esse medo que você alimenta? Ele vai embora quando a minha presença vem. Paulo e Silas fizeram uma escolha para a vida deles. Não importa quantas correntes o aprisionavam. Não importa quanto sofrimento vinha sobre a vida deles. Eles tinham feito uma escolha. Por que você coloca em xeque a sua escolha? Por que nós, muitas vezes, diante de alguns problemas, questionamos e dizemos: não quero mais? Um dia nós estamos dizendo: Deus, eu quero tudo. No outro dia: Deus, eu não sei se eu quero mais nada. Está muito difícil isso aqui. Eu nunca me esqueço que no primeiro tempo da nossa vida, logo que a gente casou, que a gente enfrentou uma guerra. Meu marido fez uma oração ao Senhor. E aquela oração mudou muito a nossa vida depois de 7 anos. Não foi imediato. Ainda passamos 7 anos no cadinho, como diz os pentecostais. Mas eu lembro que pastor Issan na época ainda falou assim para ele: filho, se você quiser que isso passe tudo da sua vida agora, toda essa guerra, esse problema financeiro, se você quiser que isso passe hoje, eu vou fazer uma oração com você e isso vai passar. Mas se você quer o que Deus tem para você, vai ter muitas situações difíceis, mas você vai se alegrar tanto em Deus. E eu lembro que meu marido saiu daquela conversa e falou assim: nós vamos fazer uma oração hoje. E era gente cobrando dívida, rótulo da Sabesp dizendo que ia cortar a água. Era um negócio, era um inferno, não tinha gás. E eu lembro que aquele dia nós dobramos o joelho e ele fez uma oração ao Senhor dizendo: Deus, se eu precisar morar debaixo da ponte, eu moro, mas eu não vou abrir mão do que o Senhor tem para a minha vida. Passou 7 anos ainda, ganhando roupa usada, levando comida na minha casa. E eu vou te falar uma coisa. Foi o tempo que eu vi mais o cuidado de Deus comigo. De desejar comer alguma coisa. É bom a gente ter um dinheirinho e comprar o que a gente gosta. Mas é uma resposta e uma alegria quando você vê que você não tem e Deus dá para você aquilo que você não tem. Você fala: Roberta, você queria voltar lá? Não sou boba, é claro que eu não queria voltar lá. Mas as lições foram bem aprendidas, Jesus lembra disso. Mas foi um tempo que eu precisei passar. Ele precisou passar. Tanto que eu já falei isso para vocês hoje, quando eu sinto quando uma pessoa não tem nada, eu sinto. Gerou no meu coração algo de misericórdia e compaixão que não teria gerado em mim se eu não tivesse passado por isso. Minha primeira experiência, eu vi uma missionária comendo metade de um abacate. E na hora eu senti que era a última coisa que ela tinha para comer. E era mesmo. Fui para minha mãe e falei: mãe, eu senti que essa pessoa não tem nada. Porque quando você é experimentado em certas coisas, você recebe autoridade, só não para não viver mais aquilo na tua vida, mas para ser luz na vida de outras pessoas. Se nós não entendermos isso, Deus não tem um plano egoísta. Deus não tem um planinho que se trata só do nosso umbigo. Ele quer nos usar
para nos fazer feliz e nós sermos fonte de alegria para as outras pessoas também. Se não entendermos isso, não tem sentido. Silas e Paulo estavam na prisão, presos por correntes. Nada, e sofrendo, açoitados, nada roubava a sua alegria em Deus. Eu estou aqui nesta manhã para te lembrar. Você tem deixado coisas roubar a sua alegria em Deus? O quanto Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida? O que é que tem roubado a sua alegria em Deus? Porque aqueles dois homens, presos por correntes, depois de ter açoitados, eles ergueram a sua voz e cantaram uma canção ao Senhor, que estremeceu a terra e estremeceu o céu. A adoração é uma arma de guerra poderosa na nossa vida. No mundo diz, quem canta seus males, o mundo reconhece algo na música. Se nós reconhecêssemos isso na adoração, o inferno tremeria quando você invoca o nome do Senhor através de uma canção. Quando nós entendemos que nada pode nos roubar de Deus, e que não há nenhuma situação que possa nos roubar a alegria de andar com Deus, no meio do sofrimento, nós cantamos uma canção. E eu acho que essa é uma das lições mais difíceis para o Filho de Deus. É no meio do sofrimento, é no meio das correntes, é no meio do fim determinado que nós achamos que acabou. Você erguer a tua voz, as tuas mãos aos céus e cantar uma canção que exalte o nome do Senhor, que mostre gratidão, que mostre a bondade de Deus na sua vida, mesmo que você esteja numa fase de sofrimento e de indecisões. Nós temos tanto que aprender na nossa caminhada. Temos que aprender a exercer fé. Temos que aprender a cantar uma canção. E temos que entender o poder de um clamor. Último exemplo. Em João 9 nós vemos o tanque de Betesda, vemos o paralítico lá. E ele fala assim, que diz a palavra que um anjo agitava as águas. E ao agitar das águas, aquele que era mergulhado recebia a cura. E eu imagino que aquele paralítico estava naquele dia lá esperando a vez dele. Talvez você esteja sentado nessa cadeira hoje, esperando a sua vez. Talvez você esteja esperando. E você ouviu que há um agitar nas águas que pode mudar totalmente a tua história. Você ouviu dizer que há um agitar, e você vai até o lugar, e você pensa, agora é a minha vez, agora eu vou viver, é agora, mas chega alguém primeiro, entra dentro da água, sai curado, e você fica com aquela cara de dizendo, quando vai ser a minha vez? Você já viveu uma situação na sua vida que parece que você fala, é agora, é agora, é agora, acontece na vida de todo mundo, mas na sua não acontece. Você fala, não, Deus está falando, Deus está movendo, é agora, eu sei, olha, eu estou sentindo até algo diferente, estou espiritual, estou arrepiado, estou sonhando, aí você fala, é agora, de repente parece que a vida passa uma rasteira, vira tudo de ponta cabeça, e você fala, o que é que aconteceu, o que me atropelou, o que foi isso? O que foi isso? O que é que acabou de acontecer? Estava tudo caminhando por um caminho, indo por uma direção. O que foi que acabou de acontecer comigo? Que a minha vida virou de ponta cabeça. Eu pensei que ia ser agora. Eu pensei que essa era a hora. E de repente, não foi. Só que aqueles que esperam no Senhor, sempre tem uma hora marcada para eles. Aquele paralítico não conseguiu entrar na água. Não conseguiu entrar quando a água era agitada, via as pessoas sendo abençoadas e parecia que a bênção não chegava na sua porta. Você também já teve essa sensação? Que quando um irmão começa um testemunho, você se alegra e se entristece, porque você fala, Deus, quando é que vai chegar a minha vez? Você luta com você mesmo pensando, pô Deus,
Eu ando reto, eu vou na tua casa, eu jejuo, eu oro, eu clamo, eu ando com o banho da santidade. Quando eu acho, eu não entendo por que algumas coisas não acontecem. Eu estou caminhando, e de repente parece que vai acontecer, e aí eu vejo que nada acontece. O que é isso? E parece que fica pior do que antes, porque todas as vezes que nós estamos para viver algo e nós não vemos acontecer, gera uma frustração em nós, um desânimo, uma coisa que nos derruba e que a gente fala, não levanto mais, não vou conseguir levantar mais. Só que aquele dia um homem se encontrou com aquele rapaz paralítico. Parecia que Jesus não sabia o que é que ele estava esperando. Às vezes parece, nós temos a sensação de que Jesus não sabe o que é que a gente está esperando. Mas Jesus sabe exatamente o que é que está queimando o nosso coração. Ele sabe exatamente o que é importante para nós. Ele sabe exatamente cada clamor que saiu da nossa boca, cada oração. Ele sabe exatamente qual a dúvida que sobe ao nosso coração. Ele sabe exatamente cada detalhe da sua vida. E eu vou te dizer algo nesta manhã. Ele está olhando para você. E aí, como olhou para aquele paralítico que achou que agora tinha acabado a chance, o anjo já agitou as águas, uma pessoa já foi curada, eu vou voltar para casa do mesmo jeito que eu vim, carregado. Mas não era isso que Deus tinha para ele naquele dia. Não coloque um ponto final naquilo que Deus não colocou na tua vida. Não determine como Deus tem que trabalhar na tua vida. Deixa Ele se mover da maneira que Ele sabe levar você ao lugar certo. Jesus olhou para aquele homem e o curou. Ele achou que ele ia ter que fazer um esforço para chegar naquelas águas. Ele achou que ele precisava daquelas águas. Mas ele só precisava de Jesus, daquele encontro com Jesus que mudaria a história dele. Vou dizer uma coisa nesta manhã, encerrando tudo. Eu não sei qual o caminho que Deus te levou que parece que não tem mais saída. Não sei se você está no momento sendo desafiado na fé. Não sei se você está sendo desafiado no poder da oração, do clamor. Eu não sei se você está sendo desafiado a adorar ao Senhor e louvá-lo com alegria num tempo onde você há choro na tua vida. Eu não sei se você tem a sensação de que nunca vai acontecer, sempre acontece com os outros e com você não. Então você está com aquela sensação de que acabou, agitou as águas naquele tempo, passou, parou. Mas Deus tem algo diferente sobre a sua vida. E ainda que você não enxergue o caminho, ainda que você não veja a mão de Deus trabalhando, Ele está com você. Ele não te abandonou, Ele não mudou de ideia, Ele não está fazendo algo diferente do que Ele falou. Ele está trabalhando quietinho em áreas da sua vida, Ele está trabalhando em pessoas ao seu redor, Ele está trabalhando no teu coração e Ele está te empurrando para viver o novo. Deixa Ele te conduzir. Às vezes o caminho não é fácil. Arrumando nunca é fácil, mas é perfeito. Não é fácil, mas é perfeito. E hoje você pode chorar, mas amanhã você vai celebrar com alegria. Você vai ter um novo cântico nos seus lábios. Você vai ser o testemunho vivo daquilo que Deus fez, porque a sua vida vai exalar. Vai ser um exemplo vivo do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher. Eu peço isso a Deus, Deus, que eu seja um testemunho vivo do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Será que você quer ser isso nesta manhã? Um testemunho vivo, onde as pessoas passam por você e olham e dizem: este verdadeiramente é um homem de Deus, esta verdadeiramente é uma mulher de Deus. Eu vejo, ele tem uma história, ela tem uma história.
Eles pensaram muitas vezes em desistir. Eles pensaram muitas vezes em olhar para trás. Mas eles olharam para Ele e não foram confundidos. Eles continuaram permanecendo em Deus. E hoje, eles são testemunhos vivos de quem Deus é. É para isso que você foi chamado. É para isso que eu fui chamada. E eu quero orar com vocês.